Bem-vindo ao canal o Diário Espiritual. Hoje a gente está aqui para falar mais uma experiência da Cris. A gente vai comentar um pouquinho sobre a experiência dela com o Reiki, tá? Ah, é contigo. Explica aí o que tu fez, quando tu fez, como foi, porque tem gente que faz presencial, fez à distância, também é uma modalidade que acontece. Conta o que tu sentiu, se fez sentido para ti, que é uma das coisas que eu particularmente tenho dúvidas sobre. Tá, ok. É diferente sentir, mas é estranho começou a relatar uma coisa desse tipo. Então, sinta-se à vontade. É estranho mesmo. Bom, por que que eu procurei fazer o reiki, tá? Eu vinha me sentindo. Eu fiz o reiki em 2022. Bom, por que que eu decidi fazer o reiki? Eu vinha numa fase. Foi em 2022. Eu vinha numa fase bem ruim, assim, me sentindo ruim, pesada, triste, chorona, né? Eu chorava por qualquer coisa. ah, Vários outros desequilíbrios, né? Eu tava ruim em questão de saúde. E me deu um estalo, assim, de querer fazer uma sessão de reiki. Tá? Não sabia com quem fazer, me lembrei que uma conhecida fazia. Como ela estava em casa, né? Ela só estava fazendo à distância, ela mora um pouco longe de mim. E eu aceitei, eu digo, ok. Fiquei meio contrariada, assim, porque eu acho que são coisas que tem que ser mais presencial, né? Mas topei fazer e fui bem aberta a fazer. Eu nunca tinha feito, não sabia como funcionava, tá? Vou falar algumas sensações que eu tive e o que ela depois me falou. Ela me deu umas orientações antes de acender um incenso, ficar no quarto escuro, botar uma musiquinha assim, tipo, de natureza ou de água, uma coisinha mais xamânica, assim. Eu coloquei como se fosse uma musiquinha meio de meditação, tá? Musiquinhas para reiki mesmo. Me deitei, ela me disse, me deu start, né? Eu falei pra ela, tô me deitando, acendi um incenso e tudo mais. No momento que eu me deitei, a sensação que eu tive foi como se meu corpo estivesse girando. Tipo quando a gente bebe, se sente, deita na cama e parece que tá tudo rodando. Essa foi a primeira sensação que eu tive uns minutos depois de me deitar. Foi a primeira sensação. Depois, eu senti. Na verdade, eu me vi, tá? Num lugar que eu poderia descrever assim como não é bem uma mata, mas era um lugar com cachoeira, sabe? Com água correndo, tudo muito verdinho, muito lindo, sabe? Meio que paraíso. Meio que paraíso. Eu só me via de costas, eu me enxergava só de costas, tá? E teve um momento que tinha como se fosse um raio de luz, assim, do sol e na minha direção. E depois disso, a coisa meio que escureceu. Eu não vi mais nada, né? Não... Porque eu costumo falar que nós temos telas mentais, né? Como se tu estivesse enxergando as coisas de olhos fechados, assim. E eu lembro que tudo escureceu e me deu uma angústia muito grande, né? Não no que eu tava visualizando. Eu ali deitada, me deu uma angústia muito grande, uma vontade muito de chorar, assim, né? Tanto que eu chorei bastante durante a sessão de reiki. Logo em seguida, tá? Alguém segurou as minhas mãos e aquilo clareou de novo. Eu pude me ver de novo, tá? Alguém, eu não sei quem segurou minhas mãos, tá? Mas alguém segurou. Nisso, eu comecei a visualizar. Eu me vi sentada, tá? Com esta pessoa que segurou as minhas mãos, só que eu só enxergava de costas. Essa pessoa foi comigo um período, um trajeto assim, do meu lado, como se conversasse comigo, me acompanhasse. Eu sentei na beira da água, assim, ele agachou do meu lado. Eu lembro de ter colocado os meus pés na água, né? E enquanto isso, enquanto estava acontecendo o reiki, eu ia pedindo algumas coisas, né? Quando iniciou, quando eu me deitei, eu pedi. Eu tenho bastante fé, então eu pedi que meus guardiões, meus mentores espirituais estivessem ali me acompanhando naquele momento, me auxiliassem a tirar
toda aquela mágoa que eu andava sentindo, né? Esse aperto no peito, coisas que estavam me fazendo mal, que me auxiliasse naquele momento. E nesse momento do reiki, que eu coloquei os pés na água, né? Que eu visualizei isso, eu pedi que aquela água, aquela correnteza levasse tudo de ruim, né? Porque a água era corrente, assim, sabe? Então que levasse tudo de ruim que eu tava sentindo naquele momento. Depois disso, eu enxerguei uma luz verde, tá? Então, é como se eu tivesse na frente dos meus olhos, assim, no meio dos meus olhos, um pontinho verde que ia se abrindo, assim, sabe? E fechava. Se abria e fechava, um verde mais escuro. Se abria e fechava. E depois fiquei visualizando como se cores, eu vou usar o termo, como se as cores ficassem dançando. Então, essas luzes ficavam dançando e meio que mesclavam, assim, às vezes entre verde e meio lilás, meio roxo, tá? O que foi interessante, tá? Depois disso, finalizou o reiki, eu dei um tempo, assim, né? Mais ou menos o tempo que levaria o reiki. Quando finalizou, ela começou a relatar para mim. Ela me mandou uma imagem, né? Para mim entender os chakras. E começou a relatar para mim as coisas que ela sentiu. Então, ela disse que tinham 3 chakras meu que estavam mais. Não foi desalinhados o termo que ela usou, mas foi algo nesse sentido, tá? O primeiro foi o coronário, né? O outro foi o laríngeo, que é, segundo ela, o laríngeo é o que tá bem em cima, assim. Acho que foi isso. O laríngeo. E o plexo solar, tá? E eu não sei muito bem a função deles, mas as coisas foram casando, assim. Porque ela disse para mim que eu tinha que cuidar um pouco das coisas que eu guardava para mim, que eu tinha mágoas que talvez eu estava trazendo desde a minha adolescência, que eu precisava colocar para fora. Ela sentiu um aperto muito grande no meu peito quando ela ficou nessa, como se estivesse irradiando energia, assim, né? Nesse chakra em especial que fica entre o peito aqui. E ela explicou que são coisas que eu guardo para mim porque ela sentiu ali um peso, muita mágoa. E eu deveria tentar aliviar isso, botar para fora essas coisas, deixar alguns ressentimentos, algumas coisas de lado. Outro que ela viu se dizia respeito à minha saúde, né? Isso antes de eu relatar para ela o que eu tinha sentido, tá? Ela relatou primeiro e depois eu trouxe para ela todas as coisas que tinham acontecido. Da minha saúde, ela me disse que eu tinha que cuidar questões estomacais. Justamente nessa época, eu tava com muitas dores de estômago, eu andava vomitando, tendo diarreia, então eu tava mesmo com problemas estomacais. E ela não tinha como saber, coincidências ou não, né? Porque o Bruno vai dizer que é coincidência. Outra situação que ela disse que ela sentiu que eu tinha mágoa e eu falei para ela depois que eu tinha chorado bastante. E ela ainda comentou que ela visualizou eu chorando, né? E outra coisa que ela falou que eu deveria cuidar também era a questão de, se eu sentia muita cólica, né? Algo nesse sentido. Falava, aparecia para ela muito essa parte de ovários, útero, né? E num mês antes de fazer o reiki, eu tinha colocado o DIU. Só que o meu DIU foi bem sofrido para colocar, né? E o meu DIU ficou fora do lugar. Eu sangrei por 30 dias, eu não sabia que não era normal, eu achei que pudesse ser do DIU porque ele intensifica sangramento, né? E eu achei que pudesse ser normal, mas eu sentia muita dor. E aí, deu 30 dias, eu fiz uma transvaginal e deu que ele estava fora do lugar e eu tive que tirar. Então, sim, eu sentia cólicas, eu sentia dor. E ela visualizou problemas relacionados ao ovário, útero,
que eu associei ao DIU, que ela também não sabia que eu tinha colocado. Eu acho que era isso. Não lembro de ter mais nenhuma situação. Foi bem interessante, foi bem legal, assim, pro momento que eu tava passando, eu me senti muito bem depois. Porque a gente tem esse preconceito, né, de fazer à distância as coisas, mas energia é algo que tu não precisa estar perto, né? Energia é energia. Né? Então foi bem interessante mesmo. É muito interessante. Eu tenho vontade de fazer o reiki de novo, né? Tenho vontade de fazer presencial para ver como é que vai ser, se a sensação vai ser a mesma. Tenho vontade de fazer com outra pessoa, tá? Acho que do meu relato era isso. Né? Foi foi uma experiência muito boa. Né? Me deixou bem leve. Eu acho que vale a pena as pessoas testarem. Era isso. O Bruno teve que dar uma saidinha, né? E não vai finalizar o vídeo. Agradeço quem assistiu esse vídeo até o final, né? Curte, comenta, compartilha. Se teve alguma sensação, se já fez reiki, teve alguma sensação, né, que queira compartilhar, deixa nos comentários pra gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.